Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa nova série do Café com Cristo, o Perdão. Essa série foi escolhida pelas pessoas que fazem parte do nosso grupo de multiplicadores. Eu dei ali algumas opções para eles e eles escolheram essa série como a série que mais iria falar nesse momento ao coração deles e eu espero que fale também ao seu coração. Se você já é inscrito no nosso canal, compartilhe essa mensagem, deixa o teu comentário, o teu like, que isso é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito, por favor, vai agora, aciona o sininho aqui, se inscreve no canal. Vamos juntos fazer com que o Evangelho chegue cada vez mais longe. E se você não faz parte ainda do nosso grupo de multiplicadores no WhatsApp, vai agora lá no meu Instagram, Guto Ribeiro Oficial, e vai lá que tem um link na minha bio. Você clica nesse link e lá vai ter a opção de você participar, entrar no grupo de multiplicadores do Café com Cristo, para você também ser sal e luz nesse mundo e mandar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, mandar essa mensagem lá no seu Instagram e abençoar outras vidas. Se o Café com Cristo tem feito sentido, tem transformado a sua vida, ele pode fazer sentido também para outras pessoas e transformar mais vidas. Vamos nós? Eu estou muito otimista para esse primeiro episódio e eu espero por você. Vamos junto! Bem, gente, então é isso. Nós estamos começando uma nova série que se chama O Perdão e eu desde já, do começo logo, já vou dizendo para você, se você entender o poder que existe no perdão, se você entender o que eu vou trazer para a sua vida hoje, através desse episódio, através dessa nova série, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Existe um poder sobrenatural na vida daqueles que liberam perdão, na vida daqueles que entendem o perdão. Hoje, para refletir um pouco sobre isso, nesse primeiro episódio, nós iremos falar que o perdão é igual ao amor. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Perdão igual amor. Olha só, para refletir um pouco com você hoje, eu trouxe uma história lá de Gênesis, lá do começo da humanidade. Ali no capítulo 37 de Gênesis, você vai começar a ouvir a história de José, mais conhecido como José do Egito, filho de Jacó. Essa história traz muitos aprendizados para a gente. Mas antes de falar dessa história propriamente dito, eu queria começar falando para você que o perdão é algo que desde o início da humanidade ele vem sendo utilizado. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, Deus de imediato já traz o perdão, já traz a misericórdia e o próprio Deus, além de perdoar, ele já traz ali a solução para o problema deles. Primeiro ele perdoa e depois ele traz a solução de imediato, que seria aquele cordeiro que foi morto e que ali foi tirado a pele para fazer as vestes de Adão e Eva. Já simbolizava a vinda do cordeiro sem mácula, sem culpa e sem mancha, que era Jesus Cristo, que estaria no Novo Testamento. Então, antes disso, o mundo não tinha pecado, não tinha necessidade de perdão. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecam, a partir do momento que o pecado entra no mundo, junto com o pecado, entra o perdão e a misericórdia de Deus. E agora eu quero falar para você um pouco sobre a história de José. Eu não vou ler a história toda, porque a história ela vai ter aí alguns capítulos em Gênesis que você vai poder acompanhar, mas eu vou fazer um rápido resumo para você entender o porquê que eu estou falando que o perdão é igual ao amor. Observe o seguinte, José, ele era filho de Jacó e ele tinha vários irmãos. José, ele era o filho mais novo de Jacó. Acontece que os irmãos de José tinham inveja dele, tinham ciúme. Como ele era o filho mais novo, eles achavam que Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos. E pelo que a Bíblia relata, até parece que realmente era verdade, que Jacó tinha esse xodozinho, digamos assim. E aí, para completar, Jacó manda fazer uma túnica, uma capa muito bacana, muito bonita para José. Aquilo traz um ciúme assoberbado pelos seus irmãos. Acontece que, resumindo a história para você, os irmãos de José começam a tramar uma forma, uma maneira de matar José, de acabar com a vida de José, porque eles não aguentavam mais conviver com a pessoa que eles tinham tanto ciúme
e tanta inveja. Ali, no percurso, eles bolaram uma forma, levaram, José chegou até onde eles estavam e eles levaram José a um poço, a um buraco, deixaram José ali e ficaram pensando como que ia fazer com a morte dele. Não, a gente mata ele, suja a túnica dele, a capa dele com sangue de algum animal e a gente vai lá, entrega para o papai e ele vai achar que um animal feroz comeu ele, tá tudo certo e acabou-se a história. Sendo que enquanto eles estavam debatendo, discutindo, um dos irmãos de José ficou com um peso na consciência e ele falou assim: gente, para que matar José? A gente não precisa matar ele, para a gente se livrar dele, a gente pode vender ele como escravo. E daí José foi tirado da morte. Naquele mesmo momento ia passando ali uma galera que estava indo para o Egito e ele falou assim: ó, a gente tem um escravo aqui para vender para vocês. Os caras venderam o próprio irmão como escravo. José foi vendido para Potifar, que era um dos braços direitos do faraó na época, né? Um dos comandantes lá do faraó, e José vai para o Egito. Acontece que Deus estava com José, porque José tinha um coração bom, José tinha um coração perdoador. E você vai já entender o porquê que eu estou falando isso. Quando José chega no Egito, pouquíssimo tempo depois, José já começa a se destacar, porque as pessoas percebem que ele tem um coração bom. E ali ele começa a ser o chefe dentro da casa de Potifar. José começa a ter um cargo de destaque dentro da casa de Potifar. Mas o inimigo, não satisfeito, começa a tentar José de outras formas. A Bíblia diz que José era um cara novo, bonitão, formoso. E a mulher de Potifar começa a se engraçar com José e tenta cometer o adultério com ele. Só que José, como um cara do coração puro, de um coração perdoador, de um coração bacana, ele diz: não, eu não posso fazer isso. Você se afasta de mim, porque Potifar confia em mim, o seu marido é o meu dono, eu sou o servo dele e eu faço tudo que ele mandar, ele confia cegamente em mim e eu jamais vou fazer isso. A mulher tenta por várias vezes, por dias. Como ela não consegue cometer o adultério com José, ela um belo dia tira todo mundo de dentro de casa. Quando José entra, ela arranca a capa dele com raiva porque ele não queria deitar com ela. José sai correndo e aí ela começa a gritar, chama os guardas dali, manda chamar Potifar, o seu marido, e fala: ó, José tentou me pegar à força. Ali, claro, Potifar ficou muito indignado, ele acreditou na mulher dele e José foi para a cadeia, foi para a prisão. Agora veja bem, o cara foi vendido como escravo pelos irmãos, o cara conseguiu um cargo melhor, conseguiu uma vida melhor, aí foi traído pela mulher de Potifar também e aí foi parar na cadeia. Olha quantas injustiças aconteceram com José. Mas acontece que José, mesmo na cadeia, José permaneceu fiel, José permaneceu com um coração limpo, puro. José não guardava mágoas. Guto, como é que você sabe disso? Eu vou já lhe contar no final da história. José ganhou um cargo de destaque também na prisão. José começou a ficar amigo dos carcereiros e José começou a ser como que um líder dentro da cadeia, ajudando aos carcereiros. Naquele momento, José faz amizade com um copeiro do rei e também com um padeiro que estavam presos. Os dois têm um sonho, José revela para eles exatamente o que vai acontecer por conta dos dois sonhos deles. E José diz assim para ele: ó, quando você estiver solto, estiver lá com o rei, não esquece de mim não, tá? Detalhe, aconteceu exatamente o que José havia falado no sonho para eles dois. Os dois foram soltos, só que o padeiro foi solto e, como José havia falado no sonho dele, foi morto. E o copeiro voltou a trabalhar para o rei. Só que o copeiro esqueceu de José, porque a vida seguia, José estava lá na cadeia, ele não tinha mais contato, então ele acabou esquecendo de José. Mas Deus fez com que Faraó tivesse um sonho e ele se desesperasse, porque não sabia qual era o resultado daquele sonho dele. O copeiro foi lá e falou: ó, tem um cara lá na cadeia, José, ele revelou o meu sonho e aconteceu exatamente o que ele falou. Se você chamar ele, ele revela o seu sonho também. Isso, José foi tirado da cadeia, foi levado até Faraó, ele desvenda, revela para o Faraó exatamente o que vai acontecer dentro daquele sonho que ele teve, e o Faraó fica tão grato a ele que o Faraó dá a José um cargo, uma posição que nunca tinha nem existido antes. José se torna o governador do Egito. Observe o seguinte: nesse exato momento onde José se torna governador do Egito, a Bíblia diz que ele se torna a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó, ou seja, ele era a segunda pessoa mais importante do Egito.
Na cabeça de muitas pessoas, de muitos seres humanos, aquele era o momento exato, o momento certo para que José pudesse se vingar de todos aqueles que tinham feito covardia com ele. Ele poderia começar já se vingando de Potifar, que colocou ele na prisão de forma injusta. Ele poderia ter começado já se vingando da esposa de Potifar que tinha feito aquela covardia com ele. Mas interessante que a Bíblia fala que José simplesmente tomou o cargo como governador e começou a ajudar as pessoas. E hora nenhuma ele se vingou de Potifar, nem da mulher de Potifar. José perdoou. José tinha um coração bom e por isso que o tempo inteiro Deus estava com ele. Acontece que o sonho que José revelou para o faraó também aconteceu. E depois de 7 anos de muita bonança, de muita fartura, começou a faltar alimento em toda a região, em todas as cidades. Veio uma seca e uma fome tremenda por 7 anos para frente. E naquele momento, José tinha juntado o suficiente lá no Egito com o faraó para abastecer todas as cidades que estavam ao redor. Então todas as cidades começaram a vir comer literalmente na mão de faraó. Eles vinham nos celeiros aonde José tinha armazenado para receber comida. E olha que incrível, quem foi que chegou lá para pegar alimento? Os irmãos de José, os mesmos que haviam vendido ele há bastante tempo como escravo. José teve ali a oportunidade ideal para se vingar dos seus irmãos. E sabe o que foi que José fez? José simplesmente acolheu os seus irmãos, José perdoou os seus irmãos, José mandou trazer toda a sua família e o seu pai para dentro do Egito para que ele pudesse dar comida, água, casa, tudo o que eles necessitavam para viver naquele momento. José pagou todo o mal que os irmãos dele haviam feito com o bem. Isso significa que José simplesmente amou a sua família. José teve todos os motivos do mundo para ter ódio, para se vingar, para guardar o rancor, mas não, José preferiu perdoar. José preferiu amar e por perdoar as pessoas, José teve uma vida brilhante, um futuro brilhante. Ele resolveu não guardar o rancor, não guardar a mágoa. Ele resolveu perdoar, ele resolveu amar. Você consegue perceber o que essa história pode trazer para a sua vida? Talvez você hoje esteja parando e dizendo assim, nada na minha vida dá certo, eu não consigo progredir, eu não consigo o cargo que eu quero, eu não consigo a vida que eu sonho, eu não consigo... Talvez tudo isso esteja acontecendo na sua vida porque você está preso, um ódio no seu peito. Você não consegue liberar o perdão e por isso as coisas ao seu redor não dão certo, as coisas não acontecem. Olha só o que é que a Bíblia fala sobre a relação do amor e do perdão. Lá em Lucas 7,47 fala o seguinte: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Quanto mais você perdoa, mais você ama. Quanto mais você perdoa, mais gratidão a pessoa que foi perdoada vai ter por você e mais ela vai amar você. Olha que incrível. Guto, mas o meu marido, ele já errou a mesma coisa 10 vezes, eu devo perdoar? Deve. Você deve perdoar. Se você deve permanecer com ele ou não, aí é uma outra coisa. Mas o perdão você deve perdoar. Se você for para a Bíblia de novo, Pedro chega para Jesus e diz assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Tipo assim, 7 vezes já é muita coisa. Aí Jesus fala assim, não Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Amigo, não existe limite para perdão, não existe um cálculo para perdão. Eu vou perdoar X vezes, depois disso, se o meu marido não fizer do jeito que eu estou dizendo, tá fora. Não, eu vou perdoar o meu filho tantas vezes, se depois disso ele errar, ele tá fora. Não existe isso. O perdão, ele é incalculável, porque quanto mais você perdoa, mais você ama. Quanto mais você perdoa, mais gratidão a pessoa tem por você e, consequentemente, mais amor. Esse é o cálculo do perdão. Quanto mais se perdoa, mais se ama. A história de José hoje traz para mim e para você uma perspectiva de um futuro bom, de um futuro alegre, de um futuro feliz.
Mas para que você tenha esse futuro alegre, esse futuro feliz, você tem que aprender a perdoar as pessoas. Você tem que aprender a abrir mão do seu ódio, do seu rancor, para que você possa ter um futuro extraordinário. Eu vou dizer isso para você agora e eu vou repetir isso em todos os episódios dessa série. O ódio só mata quem sente. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa morreu porque a outra odiou. Rapaz, ele odiou tanto a outra pessoa que a outra pessoa morreu. Não morre, irmão. Não morre. Esquece. Quem vai morrer é quem sente o ódio. Quem vai morrer é a pessoa que sente, que guarda o rancor. E eu vou te mostrar isso em outros episódios lá na frente. Você pode olhar para mim hoje e dizer assim, Guto, mas eu até tento perdoar. Eu tento perdoar o fulano, eu tento perdoar o cicrano, mas é mais forte do que eu não consigo perdoar. Como que eu faço para perdoar? Nos próximos episódios eu vou te dar ferramentas, eu vou te ajudar a se libertar desse ódio e desse rancor que está preso dentro de você. E você vai entender, você vai se libertar e você vai ter um futuro maravilhoso. Assim como José, que teve um final de vida extraordinário porque resolveu perdoar e amar as pessoas, você também pode ter uma vida abundante, uma vida incrível na hora que você aprender a amar e a perdoar. Eu espero que tenha feito sentido para você esse primeiro episódio. Se fez, não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não se inscreveu ainda no canal, claro, se inscreve agora no canal, aciona o sininho e deixa o teu like, o teu comentário. Isso é muito importante para que a gente chegue cada vez mais longe e que mais vidas sejam alcançadas. Não para a glória do meu nome, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo na sua, Ele pode fazer na vida de toda a sua família e de todos que estão ao seu redor. Só depende de mim e de você, para que a gente leve a mensagem até eles. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O convite é feito a todos, mas nem todos vão aceitar. Mas se uma alma pelo menos se salvar através de uma mensagem dessa que você envia para alguém, já valeu a pena todo o nosso trabalho, todo o nosso sacrifício. Amigo, que Deus abençoe o seu dia e até o nosso próximo episódio.